Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 144, no verso 1. E assim que você encontrar, se você puder colocar sobre os seus pés, o Salmo 144, verso 1. À medida que você encontrar, você diz um glória a Deus aí bem forte. Eu vou pregar essa noite, mas eu preciso que você me ajude a pregar. E eu preciso saber algumas coisas, preciso saber quantos estão vivos aqui hoje. Alguns, né? Deixa eu ver. Quantos estão vivos aqui? Deixa eu ver, dá um glória a Deus aí. E se você puder, coloca de pé, a menos que você realmente não possa, mas se puder, coloca sobre os seus pés. Nós vamos ler a palavra. E o tema da minha mensagem essa noite é: seja um guerreiro. Fala para essa pessoa bonita que está do teu lado, fala assim para ele: meu irmão, Deus está te chamando para ser um guerreiro. Vamos melhorar isso? Não, vamos lá, fala para ele: Deus está te chamando para você ser um guerreiro. Quantos querem se tornar um guerreiro aí? Deixa eu ver um glória a Deus aí bem forte esta noite. Então, Salmo 144, verso 1. Olha o que Davi escreve. Diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Vamos ler de novo? Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Vamos orar. Pai, te damos graça essa noite e pedimos que a tua palavra hoje venha de encontro a cada pessoa que aqui está. E onde quer, meu Deus, que esta mensagem chegar, que o Senhor transforme pessoas em guerreiros, verdadeiros guerreiros, guerreiras, porque eu sei que o Senhor tem algo de bom para cada um de nós. Oramos agora para que o teu nome seja exaltado esta noite. Em nome de Jesus oramos. Quantos creem comigo, digam. Pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta no seu lugar. E eu quero você aí, animado e junto comigo nesta mensagem, porque eu sei que Deus tem algo bom para você. Deixa eu ver um glória a Deus aí essa noite, igreja. Irmãos, são as grandes batalhas que formam os grandes guerreiros. Nenhum grande guerreiro é formado em uma batalha qualquer. Os grandes guerreiros são formados em grandes batalhas. Há quem diga que as batalhas servem para desvendar o guerreiro que há dentro de você. Quando as batalhas vêm sobre nós ou contra nós, muitas das vezes elas vão servir não para destruir você, não para acabar com você, mas para despertar aquele guerreiro que Deus já implantou dentro de você. Deixa eu ver um glória a Deus aí comigo essa noite. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você talvez deveria pensar essa noite, que talvez a batalha que você tem enfrentado, que talvez a luta que você tem passado por ela, talvez esta grande batalha seja apenas para revelar você como um grande guerreiro e como uma grande guerreira. O escritor aos Hebreus, ele diz em Hebreus capítulo 10, o versículo 32, ele diz exatamente essas palavras assim. Hebreus capítulo 10, versículo 32 diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serem iluminados, suportastes com grande combate, ou com grande força, o tempo das aflições. O escritor aos Hebreus, ou seja, o que ele está citando? Ele está dizendo: olha, vocês precisam lembrar dos dias lá do início, que quando você foi iluminado pelo Evangelho, quando o Evangelho através do Espírito Santo iluminou você, veio também alguns combates, algumas aflições, mas esses combates que vieram contra a sua vida, serviram para fortalecer a sua fé em Deus. Nós nos tornamos verdadeiros guerreiros da fé quando nós enfrentamos essas batalhas que vêm contra a nossa vida. Nós nos tornamos verdadeiros guerreiros da fé
quando nós enfrentamos esses desafios, mas em meio a esses desafios, em meio às lutas, nós não vacilamos, nós não retrocedemos, mas nós permanecemos firmes, declarando: eu sei no Deus ao qual eu tenho crido. Você pode declarar comigo essa verdade? Diga assim: eu sei no Deus ao qual eu tenho crido. Você crê nisso? Pode dizer um glória a Deus aí comigo, querido? O.C. Davis, ele diz que a luta é fortalecedora e a batalha contra o mal nos dá poder para batalhar ainda mais. Quanto mais você batalha, mais força você terá para batalhar. Há quem diga que o homem, ele é aquilo que ele acredita ser. Ou seja, diante de uma batalha, irmãos, se você entra numa batalha da vida e você acredita que você é um derrotado, você acredita que você não vai vencer, você já está declarando a sua derrota. Se você entra diante de um desafio da sua vida, surge um desafio na sua caminhada, e logo de início você já olha para esse desafio e se vê como um derrotado, não acredita que vai vencer, então ali você já perdeu, ali você já é um derrotado. Mas quando você entra na batalha da vida, e quando você entra diante de desafios, e você acredita que você vai vencer, e você acredita que Deus será com você, e você acredita que Deus vai te dar um escape, e você acredita que Deus vai fortalecer você, então ali você será um guerreiro, você será já um vencedor. Você acredita nisso? Diz um glória a Deus bem forte comigo hoje. Davi foi conhecido como um grande guerreiro. E quando é que Davi foi conhecido como guerreiro? Davi foi conhecido como grande guerreiro após o combate contra Golias. Até Davi lutar contra Golias, ninguém o conhecia. Ou talvez ele era no máximo conhecido como um pastor de ovelhas, como alguém que cuidava das ovelhas do seu pai. Mas quando surgiu diante dele um gigante, e Davi vai para aquela batalha, mas ele já entra naquela batalha convicto de que iria vencer. Ele entra diante daquela batalha já com a certeza de que Deus seria com ele. Davi então, ele derruba aquele gigante, ele vence Golias, e após aquela vitória, Davi passa a ser conhecido como um grande guerreiro. Alguns gigantes, irmãos, que se levantam na nossa vida, alguns gigantes que levantam contra a nossa vida, nem sempre esses gigantes se levantam para nos destruir. Muitas das vezes esses gigantes se levantam apenas para promover você a um guerreiro. Olha essa pessoa que está aí do seu lado, diga para ele assim: meu irmão, gigantes levantam, mas não é para te destruir. Diga para ele: é para promover você a um guerreiro. Onde estão os guerreiros aqui essa noite? Pode dizer um glória a Deus aí bem forte. Quando Davi venceu Golias, ele recebeu até uma canção, e cantavam as mulheres naquele dia: Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu o quê? 10 milhares. Eles estão cantando, as mulheres cantavam uma canção como um prêmio para Davi. Por quê? Porque Davi, naquele momento, quando derruba o gigante, ele muda de nível, ele muda de fase. Ele deixa de ser alguma pessoa qualquer, ele deixa de ser um simples filho de Jessé, ele deixa de ser um simples pastor de ovelha, e agora os olhos de Israel estão focados nele como um grande guerreiro. E dali para frente, Davi, então, o que acontece? Davi daí a pouco ele vai se tornar o rei de Israel, ele vai se tornar um grande rei de Israel após uma longa perseguição do antigo rei chamado Saul. Depois de uma perseguição tremenda, depois de uma perseguição tão ferrenha, Deus leva Davi a outro nível ainda maior, e ele se torna agora o rei de Israel. Então, igreja, eu quero dizer para você essa noite: você não precisa ter medo de perseguição, você não precisa ter medo de gigante, porque essas coisas Deus pode usar para promover você. Deus pode usar essas coisas para levar você aonde Deus quer levar você. Essas coisas podem vir contra nós, mas é para quê? Para que Deus possa fazer se cumprir os planos e os projetos dele para a tua vida. Quem crê comigo diz um glória a Deus essa noite. Algumas vezes nós estamos andando em direção ao nosso destino, andando em direção a um projeto que Deus tem para você. Muitas das vezes você está
caminhando, você não está parado, você está caminhando em direção àquilo ali. Quando Davi derrubou Golias, Davi agora começa a sua trajetória rumo ao trono de Israel, ele começa a caminhar. Mas quando Saul levanta uma perseguição contra a vida de Davi, e Saul começa a perseguir Davi, eu entendo que aquela perseguição foi para apressar, para que Davi chegasse logo ao seu destino, para que Davi chegasse logo ao trono de Israel. Às vezes você está apenas caminhando, mas quando vem uma perseguição, que acontece? Quando nós somos perseguidos, nós começamos a correr. E talvez a perseguição que tem vindo contra você, sabe para que é? É para fazer você parar de andar e você começar a correr em direção à sua vitória, começar a correr em direção àquilo que Deus tem para você, começar a correr e chegar rápido à condição de guerreiro e guerreira nessa terra. Não tenha medo de perseguição. Quando a perseguição vem, é para fazer você chegar o quê? Mais rápido. Algumas lutas, elas nos ensinam, irmãos. Algumas lutas vêm contra nós e nos ensinam a perder. Outras lutas nos ensinam a ganhar. Porque tem momento na nossa vida que nós temos a sensação que perdemos. E tem momentos na nossa vida que nós conseguimos vitórias, nós ganhamos. Há momentos na nossa vida que nós temos algumas percas. Há momentos na nossa vida que nós temos algumas vitórias. Mas o maior aprendizado de uma guerra não é se você perdeu ou se você ganhou. O maior aprendizado de uma guerra é quando você se torna um guerreiro. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração hoje e dissesse para você mesmo: Deus fará de mim um grande guerreiro. Fala de novo, bem alto, diga: Deus fará de mim. Deus pode fazer de nós guerreiros nas mãos dele. Quando Deus quis fazer de Gideão um guerreiro, Deus deu a Gideão um exército de apenas 300 homens e colocou ele em uma batalha. E no final daquela batalha contra os midianitas, Gideão se tornou juiz em Israel. Quando Deus quis usar Jeremias para fazer de Jeremias um grande profeta, Deus desafiou Jeremias, mesmo Jeremias sendo ainda criança, ou ele se considerando como uma criança. E aí o que aconteceu? Jeremias se tornou um grande profeta em Israel. Quando Deus quis dobrar tudo o que Jó possuía, olha que coisa interessante. Quando Deus quis dar em dobro tudo aquilo que Jó possuía, Deus o levou a uma batalha extrema, e Jó perdeu tudo aquilo que tinha. Mas no final daquela batalha, Jó se tornou um grande guerreiro, e Deus deu a ele tudo em dobro. Agora escute isso: as experiências que mais nos marcam são essas experiências que nos tornam guerreiros. A experiência que mais marcou Jó foi a experiência da perseverança, e isso tornou ele o que? Um guerreiro. Quando nós vivemos experiências que marcam a nossa vida, essas experiências farão de você, farão de mim verdadeiros guerreiros nessa terra, verdadeiros homens guerreiros, homens de guerra, verdadeiras mulheres guerreiras, mulheres de guerra. E uma experiência que me marcou, por exemplo, na minha caminhada, eu já citei várias vezes aqui na igreja, foi quando no início do meu casamento, e eu tive ali aquele veículo, aquela moto, que me roubaram aquela moto. E aquela moto, era para mim um instrumento de trabalho com o qual eu sustentava a minha casa. Mas quando me roubaram aquela moto, naquele tempo eu me tornei um guerreiro da fé. Porque naquele tempo, irmãos, eu aprendi que mesmo diante de uma perda como havia acontecido, eu aprendi que eu poderia confiar em Deus, que eu podia acreditar em Deus, e eu aprendi que nada nessa vida poderia me parar. Então, com aquela experiência que me marcou, com aquela experiência que eu vivi, eu me tornei um guerreiro da fé. Eu acredito nisso. Então, diante de tantos desafios que eu vivi desde aquela época para cá, eu sempre me reporto àquele tempo, àquela experiência, porque eu lembro, naquela experiência
experiência Deus me consolidou na fé. E com essa experiência eu venho caminhando todos os dias como guerreiro, como alguém que não tem o que temer. E eu quero crer nesta noite que a experiência também que você já viveu é uma experiência para tornar você um guerreiro, é uma experiência para fazer de você um grande guerreiro, uma grande guerreira, para que as experiências ou os desafios da vida nunca mais param você, mas diante de qualquer um que vier, qualquer desafio que surgir, você possa declarar: eu sou um guerreiro da fé, o Senhor é comigo e eu vou vencer em nome de Jesus. Quem crê comigo diz um glória a Deus bem forte. Se nós nascêssemos prontos, nós não teríamos a oportunidade de nos tornarmos guerreiros nessa vida. Pelo fato de não nascer pronto, e cada dia nós vamos vivendo experiências novas, essas experiências vão se tornando oportunidades de você se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, e você se tornar um guerreiro, você se tornar uma guerreira. Então eu quero começar minha mensagem hoje dizendo: nós não podemos desistir. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você: você não pode desistir. Sabe por quê, meu querido? Porque diante dessa guerra que talvez você esteja nela, você está sendo construído. Diante dessa luta que talvez você está enfrentando nesses últimos dias, eu preciso que você entenda que essa luta está construindo você, está transformando você de um simples homem para um guerreiro. Essa luta está transformando você de uma simples mulher para uma guerreira usada nas mãos de Deus. Essa experiência está construindo você para que você não dependa apenas mais das suas mãos, mas está construindo você para que você aprenda a depender de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que dará a você a vitória no tempo oportuno. Você acredita nisso? Diz um glória a Deus aí bem forte esta noite. Então nós estamos sendo construídos, estamos sendo transformados em verdadeiros guerreiros. E quando eu olho para o Salmo 144, verso 1, escrito por Davi, ele está declarando essas seguintes palavras que nós lemos no início da mensagem. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi, quando escreve o Salmo 144, verso 1, olha o entendimento que Davi está tendo. O entendimento que esse homem está tendo, ele está dizendo assim: olha, eu consigo enxergar a vida a partir desta visão, que em tudo que eu estou vivendo, toda experiência que eu estou vivendo, ainda que sejam experiências difíceis, ainda que sejam experiências complicadas, ainda que sejam experiências de lutas, Davi está dizendo assim: o que eu vejo na verdade é que Deus está me formando, Deus está me preparando, Ele está adestrando as minhas mãos, Ele está adestrando os meus dedos para a guerra. Era como se Davi estivesse dizendo: a cada experiência que eu vivo, Deus está formando em mim um verdadeiro guerreiro. Ele está dizendo: tudo que acontece comigo é Deus me treinando. Olha essa forma de Davi ver as coisas. É como se ele estivesse dizendo: tudo que eu estou vivendo é Deus me treinando. Deus está me treinando. Você consegue dizer isso comigo essa noite? Coloca a mão assim no seu coração e diga comigo: Deus está... Diga: Deus está me treinando para algo maior. Diga: Deus está me treinando para um nível maior. Vamos, igreja. Diga: Deus está me treinando para uma conquista maior. Diga: Deus está me treinando para ser um verdadeiro guerreiro, uma verdadeira guerreira. Você acredita nisso, igreja? Deus está nos treinando. Davi, ele olha para a vida e diz assim: olha, diante das batalhas, eu creio isso, Deus está me treinando, Ele está capacitando as minhas mãos, está capacitando os meus dedos para a guerra, Ele está fazendo de mim um guerreiro. Talvez seja por isso, irmãos, que Davi transformava as suas batalhas em oportunidade de crescimento. Davi, cada batalha que ele tinha, cada batalha que ele enfrentava, ele fazia daquilo uma oportunidade para crescer. Cada batalha que Davi tinha que entrar nela, depois daquela batalha, Davi ele crescia um pouco mais. Tanto é que Davi inventou um jeito novo de derrubar gigante. O jeito que Davi inventou para derrubar gigante: dando uma pedrada na testa do gigante. Por quê? Porque ele encontrou naquilo ali uma oportunidade.
ele não tinha outras armas, o que ele tinha, uma pedra na mão, uma funda. Então com aquilo ali, Davi usa o que ele tem, ele derruba o gigante Golias. Por quê? Porque quando ele chegou ali no arraial, no meio da peleja, ele descobriu que aquele gigante estava desafiando o povo de Israel. Então Davi viu naquilo uma oportunidade. Quando ele olhou para o gigante, ao invés de ter medo, ao invés de voltar para casa correndo, ao invés de correr para longe, ao invés de se esconder, ele se apresenta e ele diz assim: se tem um gigante, nem que seja como a pedra, eu vou derrubá-lo, porque esse gigante vai se converter na oportunidade da minha vida. Quando Davi foi para a caverna de Adulão, logo lá na frente ele já era rei, mas um tempo ele vai para a caverna de Adulão, e quando ele chega na caverna de Adulão, antes de ser rei, me perdoe, o que acontece? Só aparece gente complicada para andar com Davi. Só chega gente difícil ali, pessoas endividadas, pessoas desanimadas. E quando ele está ali naquela caverna, esse tipo de pessoas se aproxima, esse tipo de homem se aproxima de Davi. Ao invés de Davi olhar para aquilo ali e dizer: olha, só veio gente complicada para andar comigo, eu já estou numa situação tão difícil. Ao invés de aparecer gente boa para me ajudar, está chegando gente ainda mais difícil do que eu estou fora, eu vou sair correndo daqui. Davi não olhou assim, ele olhou para aquele desafio e encarou aquilo como uma oportunidade. Então ele fez daqueles homens endividados, ele fez daqueles homens complicados, sabe o que ele fez? Ele fez daqueles homens o seu exército. Ele se tornou o general daquele exército, e com aquele exército Davi se tornou rei de Israel. Então por isso que ele diz no Salmo 144 verso 1: Deus está me treinando, Deus está treinando as minhas mãos para a guerra, Deus está treinando, adestrando os meus dedos para a batalha. Porque toda experiência, toda batalha, todo desafio que ele olhava, ele encarava como uma oportunidade de crescer. Ele encarava como uma oportunidade de se tornar um guerreiro melhor. Já Mefibosete, neto do rei Saul. Mefibosete, quando ele olhava para os desafios da vida, irmãos, ele não olhava como uma oportunidade de se tornar um guerreiro, muito pelo contrário. A Bíblia conta que Mefibosete, ele usou a sua deficiência para se transformar num cão morto. Mefibosete, neto de Saul, depois de ter sofrido um acidente e não poder mais andar, ele vai para bem longe. Ainda quando criança, ele é levado para uma outra cidade. E logo depois de muitos anos, quando Davi então chama Mefibosete, e Mefibosete vai estar diante de Davi, ele vai se apresentar diante de Davi. Seria a oportunidade da vida dele, porque ele iria se apresentar diante do rei. Então o rei manda chamar, e ele está na cidade de Lodebar. E ele sai de Lodebar, vem se apresentar diante do rei. E diante da maior oportunidade de Mefibosete, Mefibosete olha para Davi. E ao invés de dizer para Davi: Davi, olha, eu estou aqui, Davi, pode contar comigo, Davi, eu sei que eu vou poder ser útil para você, Davi, de alguma forma eu posso contribuir. Mas ele olhou para Davi e disse para Davi: Davi, o que você vai ganhar comigo? Eu não posso fazer nada, eu não passo de um cão morto. Por quê? Porque ele olhava para o desafio, ele olhava para a sua deficiência e se sentia um cão morto. Mefibosete usou a sua enfermidade para sofrer ainda mais. Ele usou aquele problema que ele tinha para sofrer ainda mais, para martirizar ele mesmo. Ele não fazia nada, ele nunca fez nada. Mefibosete, irmãos, nunca fez nada, e ele se tornou um nada. Ele tinha sangue nobre, ele era filho do rei Saul, neto do rei Saul, filho de Jonatas. Ele tinha o sangue nobre, ele era neto do rei, ele tinha sangue nobre, mas não adiantava ter sangue nobre. Por quê? Porque a mente de Mefibosete era a mente de um derrotado. Ele tinha origem como rei, o seu pai príncipe, o seu avô rei. Ele corre nas veias dele o sangue nobre, mas não adiantava, porque a forma de pensar era a forma de um derrotado. Já Davi era diferente. Davi não tinha sangue nobre nas veias. Davi não era filho de um rei. Davi era filho de um homem simples chamado Jessé. Então nas veias de Davi não corria um sangue nobre, mas Davi tinha uma mente de guerreiro.
Então quando ele olha para o gigante, quando ele olha para alguns desafios, Davi encarava os desafios como uma oportunidade de crescer. Mefibosete tem sangue nobre, mas tem mente de derrotado. Então ele olha para os desafios e vê nos desafios uma oportunidade de se tornar menor, de se tornar pior, de se tornar mais rebaixado, de chamar a si mesmo de um cão morto. Davi sempre usou os seus desafios para crescer. Mefibosete sempre usou os seus desafios para sofrer. Como você faz diante dos desafios? Você usa os desafios que surgem na sua vida para você crescer? Ou você usa os desafios que estão diante de você para você sofrer ainda mais? Para curtir sofrimento? Para curtir ali aquele momento de tristeza ainda mais? Para dizer, realmente eu não sou capaz, e ficar se lamentando. Não me deram essa oportunidade, é porque eu não sou capaz, e você passa o resto da vida agora lamentando, e diz, não tento mais, não vou tentar mais nada, não vou conseguir nada, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho essa dificuldade, então nunca mais eu vou tentar. Ou você tem a mente de guerreiro. Se alguém fechou uma porta para você, você diz assim, essa porta fechou, mas eu sei que se essa fechou, é porque Deus vai abrir uma outra maior, eu vou continuar lutando. Se disseram não para você, você é daquele guerreiro que diz, disseram não para mim hoje, mas eu vou continuar na batalha, porque o mesmo que disse não para mim hoje, pode dizer um sim para mim amanhã, ou pode dizer um sim para mim depois de amanhã. Então eu vou lutar, eu vou correr, eu vou atrás, eu vou conseguir, porque eu sou um guerreiro e eu não desisto nunca. Quando Deus chamou Moisés logo já apresentou para Deus uma dificuldade, diz, Senhor, eu sou gago. Deus não estava perguntando isso para Moisés. Deus não estava perguntando se Moisés sabia falar. Deus está simplesmente chamando. Era uma oportunidade de se tornar um guerreiro, mas logo de cara ele já apresenta uma limitação. Quantas das vezes nós somos assim? Diante de alguma oportunidade, nos chamam para nos dar uma oportunidade. A primeira coisa que nós apresentamos é aquilo que nós julgamos ser incapazes. Você tem certeza que você está me chamando? Eu nunca fiz isso. Você tem certeza que você está me chamando para pregar? Pastor, eu nunca preguei antes. Será? Tem certeza? Pastor, olha, cuidado. Ao invés de você dizer amém, pastor, eu vou, e Deus será comigo. Deixa eu te contar uma história. Em 2016, no Havaí, uma mulher chamada Túria Pitt, ela completou a prova de Ironman em 2016. E ela conseguiu completar aquela prova dentro do tempo que havia sido determinado. E ela, quando completa aquela prova, ela vai dizer algo tão interessante. Mas qual é a grande questão daquela mulher? É porque esta mulher, cerca de 5 anos antes desta prova, essa mulher havia sofrido uma queimadura que havia queimado 65% do corpo dela. Esta mulher foi submetida, ela havia sido submetida a 200 cirurgias. 200 vezes ela foi operada. E os médicos, ao final daquelas cirurgias, disseram para ela, olha, você nunca mais vai poder praticar esportes. Disseram para ela, você precisa ficar feliz, só de estar viva tá bom. Você já viu que às vezes as pessoas querem nos consolar assim? Não, só de estar vivo já tá bom. Não, só de você comer já tá bom. Não, irmãos, eu quero vencer, eu quero caminhar, eu quero crescer, eu quero ser guerreiro. Deixa eu ver um glória a Deus aí comigo essa noite. Os médicos disseram para ela, só de estar viva tá bom, tá pegando o boi. Mas agora praticar esportes, olha, nunca mais você vai poder. Mas 5 anos depois, ela no Havaí participa daquela prova de Ironman. E no final, ela recebe o título de uma mulher agora que também havia conseguido concluir aquela prova de Ironman. E aí quando vão entrevistar, aquela mulher vira e ela diz assim, olha, eu consegui, porque eu coloquei nessa luta, eu coloquei nessa corrida
todas as minhas forças. Eu dediquei toda a minha força, tudo que eu podia, eu dediquei para conseguir fazer essa prova. Então eu estou feliz por ter concluído essa prova, porque um dia disseram para mim que eu nunca poderia, mas eu acreditei e eu me esforcei, e agora eu sou uma Ironman também. O que você quer? O que você precisa entender comigo essa noite? Não é porque disseram para você nunca mais vai poder, você não vai conseguir, você não vai, que isso seja verdade. Hoje de manhã o pastor Ricardo pregando para nós aqui no culto da manhã, ele estava dizendo: a última palavra da nossa vida não é de um homem, a última palavra da nossa vida vem de Deus. Mas tem uma palavra que tem que sair da sua boca. Uma palavra sai de Deus, e a palavra de Deus para nós é: eu acredito em você. Mas uma palavra tem que sair da sua boca: eu também acredito, eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira, eu não vou desperdiçar nenhuma oportunidade de alcançar o meu destino. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite, querido. Aquela mulher disse: eu consegui porque eu dei o melhor de mim. Nas batalhas da vida, irmãos, somos nós que escolhemos se numa batalha, se você vai sofrer ou se você vai tornar um guerreiro. Se você vai escolher apenas lamentar como Mefibosete lamentava, ou se você vai escolher ser um guerreiro vencedor como o próprio Davi escolheu e tantos outros na Bíblia. Não busque que as pessoas tenham dó de você. Você não precisa que ninguém tenha dó de você. Não fique buscando, não fique como Mefibosete. Mefibosete queria que Davi tivesse dó dele. A forma dele falar, ele está buscando que alguém que tenha dó. Mas eu preciso que você, guerreira, essa noite entenda isso. Você não precisa que ninguém tenha dó de você. Quando as pessoas têm dó de você, isso não vai te ajudar em nada. Ao invés de buscar que as pessoas tenham dó, busque uma oportunidade de você se tornar um guerreiro, porque isso vai definir o seu futuro. Ao invés de você ficar contando miséria, pessoas que contam miséria o tempo todo, na esperança do outro ter dó. Esse não pode ser você, essa não pode ser a mente de um guerreiro. A mente de um guerreiro é aquele que olha para os gigantes, olha para os desafios, olha para os problemas, olha para a escassez, olha para as limitações e vê nisso uma oportunidade de crescer, vê nisso uma oportunidade de vencer, vê nisso uma oportunidade de se tornar um guerreiro. Deixa eu ver alguns guerreiros aqui essa noite comigo. Bartimeu também tinha uma deficiência. Bartimeu era cego, e ele usou essa condição para quê? Para se aproximar de Jesus. Ele usou aquilo para se aproximar de Jesus e a voltar a enxergar. Agora, a diferença é tão grande porque ele clama e ele declara, e quando estão dizendo para ele, manda calar a boca, manda ficar quieto, ele está dizendo, não, eu vou continuar gritando. E talvez por que ele está continuando gritando? Porque dentro dele tinha algo dizendo, eu sou um guerreiro, eu vou conquistar, essa é a minha oportunidade. Jesus passando aqui na minha frente, pode ter o tanto de gente que for, pode ser difícil que for para chegar dele, mas é a oportunidade da minha vida. Então ele consegue vencer as pessoas que mandavam ele calar a boca, as pessoas que diziam para ele para não clamar. Bartimeu clama, ele se torna um guerreiro. Quando vai diante de Jesus, Jesus diz para ele, que queres que eu te faça? E ele diz, Senhor, eu quero voltar a enxergar. E assim acontece, Bartimeu é curado, Bartimeu se torna um guerreiro. Quantos guerreiros eu tenho aqui essa noite? Jefité, ele era filho de uma prostituta, já falei para você sobre ele. E Jefité, mesmo sendo filho de uma prostituta, ele faz disso uma oportunidade para se tornar um guerreiro. E ele se torna juiz em Israel. Por quê? Porque ele não olha para aquilo para se diminuir. Ele não olha para aquilo para que as pessoas tenham dó dele, mas ele olha para aquela situação e faz dela uma oportunidade de dar a volta por cima. Neemias, quando chegou para Neemias a notícia de que Jerusalém estava destruída e os muros destruídos a fogo, Neemias usa aquela situação, ele usa aquele momento de destruição, ele usa aquele momento de dor para se transformar em um construtor, para se transformar em um guerreiro. E Neemias faz o quê? Ele se
levanta, ele vai até Jerusalém, e em 52 dias ele coloca os muros daquela cidade de pé. Por quê? Porque ele olha para o caos, ele olha para o desafio, ele olha para a crise, e vê naquilo uma oportunidade de se transformar em um guerreiro. Deus está te moldando, Deus está te preparando, Deus está te transformando em um guerreiro. Deixa eu ver os guerreiros aqui essa noite para dizer um glória a Deus aí comigo. Judas usou o momento de crise que ele mesmo criou ao trair Jesus e vender Jesus por aquelas moedas. Judas, depois daquilo que aquela situação acontece, Judas, depois de olhar para aquele erro que ele mesmo cometeu e aquela situação que ele mesmo criou, Judas olha para aquilo e ele vê naquele momento uma oportunidade de fazer o quê? De cometer um suicídio. Diante de um problema, diante de uma confusão que ele mesmo arrumou, ele acaba com a própria vida. Então ele é conhecido como alguém derrotado. Já Pedro cometeu quase o mesmo erro, negou Jesus 3 vezes. Mas quando Pedro olhou para aquele erro que ele havia cometido, quando Pedro olhou para aquele problema, Pedro fez daquele momento uma oportunidade de se arrepender. E quando ele se arrependeu, Jesus o transformou em um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Os guerreiros, irmãos, os heróis, são definidos por aquilo que eles fazem diante dos desafios, pelas atitudes que eles tomam diante da crise, pela conduta que tomam ou que decidem ter diante dos grandes problemas que surgem em suas vidas. Quando um grande problema bater na tua porta, lembre-se disso, é uma oportunidade de eu me tornar o quê? Um guerreiro. É uma oportunidade de o quê? Se tornar o quê? Um guerreiro. Olha essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: meu irmão, Deus está fazendo de você um guerreiro. Eu poderia citar alguns guerreiros aqui da igreja. Eu poderia citar talvez todos vocês. Mas eu poderia citar, por exemplo, está aqui a nossa irmã Kênia. Há um tempo atrás, quando ela teve o seu segundo filho, nós tivemos que orar tanto junto com ela, mas o Igor, oramos, mas aquela criança com 20 dias, Deus a recolheu, Deus levou para si. E foi um tempo tão difícil, foi um tempo tão complicado para eles, mas a Kênia junto com o Igor se mantiveram em oração, se transformou numa guerreira, e Deus deu a ela um presente, restituiu. Está ali a criança nos braços dela. Olha ali que bênção, querido. Dá uma glória a Deus ali bem forte. Deus deu a ela um novo filho. Vamos aplaudir Jesus por isso. Se transformou o quê? Em uma guerreira. Quando os desafios surgem, é para nos transformar o quê? Em guerreiros. Está ali o pastor Ricardo, né? Mas a pastora Daniela, quando a pastora Daniela estava grávida, um dia ela foi para o hospital, e ele já citou isso algumas vezes, e quando chegou lá, foi diagnosticado que a criança estava nas trompas, não é isso? E teria que fazer uma cirurgia para retirar a criança. Naquele dia era uma quinta-feira, o pastor Ricardo veio para o culto, pregou sobre fé. E ele estava aqui pregando sobre fé, e ela no hospital. E quando ele saiu daqui, Deus deu a eles uma grande vitória. Um milagre aconteceu. A criança saiu misteriosamente das trompas, foi para o útero, nasceu. Está aqui no culto ela agora? Cadê a Thalita? Está lá atrás, está lá no espaço das crianças, na brinquedoteca. Corre aqui na igreja para um lado e para o outro. O que aconteceu? O pastor Ricardo e a pastora Daniela se transformaram em guerreiros diante dessa situação. Deixa eu ouvir um glória a Deus aí bem forte comigo essa noite. Quando situações vêm contra nós, quando grandes problemas surgem diante de mim, diante de você, lembre-se disso. É a oportunidade que eu tenho de me tornar um grande guerreiro.
É a oportunidade que nós temos de nos tornar o quê? Um grande guerreiro. Nos dias de luta, irmãos, o que vai valer não são quantos golpes nós conseguimos dar. Nos dias da luta, o que vai fazer de você um guerreiro não é a quantidade de soco que você deu. Nos dias de luta, o que vai fazer de você um guerreiro será a sua capacidade de resistência. Diante dos problemas, diante de tantas perseguições que às vezes surgem contra mim, surgem contra você, o que nos faz guerreiros não é a quantidade de palavras de xingamento que nós damos, não é a quantidade de raiva que nós sentimos, não é a quantidade de soco que você dá, não é a quantidade de vezes que você esperneia de um lado para o outro, não é. Diante do dia mau, diante dos problemas, quando os desafios vêm, o que vai fazer você um guerreiro é a sua capacidade de resistir o dia mau, de resistir o dia da dor, de resistir o dia da perca, de resistir o dia da luta, de resistir os dias maus. E isso fará de você um guerreiro. A grande vitória de Jesus não era destruir a cruz. A grande vitória de Jesus quando Ele está na cruz não era explodir aquela cruz e vencer ela, não. A grande vitória de Jesus estava em Ele resistir, suportar a cruz, suportar o peso do nosso pecado. Isso fez de Jesus o nosso herói. Perguntaram certa vez para um navegador brasileiro, disseram para ele: você não tem medo de cruzar os mares com esse navio? E aquele navegador brasileiro respondeu dizendo: olha, eu tenho medo quando eu estou planejando a viagem. Quando eu planejo a viagem eu tenho medo, porque eu tenho medo de errar no planejamento. Mas quando eu entro com um barco na água, aí já não tem mais tempo para ter medo. Eu preciso chegar do outro lado. Tem hora, irmãos, que nos dá um pouco de medo, de receio de passarmos por algumas tribulações. Tem hora que nós temos alguns receios de passarmos por certos problemas. Mas o que precisa valer hoje é: se você já entrou numa batalha, se você está passando por algo que você antes tinha medo de passar, se você já entrou com barco na água dessa vida, diante de algumas lutas, diante de alguns desafios, nós precisamos ter esse mesmo entendimento que esse grande navegador tinha. Se você já entrou com barco dentro da água, você não tem mais tempo para ter medo. Você tem que ter apenas um objetivo: chegar do outro lado. Olha essa pessoa bonita que está do seu lado, diga para ele: meu irmão, você não tem outra opção. A única opção que você tem: se tornar um grande guerreiro. Deixa eu ver um glória a Deus aí bem forte. Moisés, após ter tido várias experiências com Deus, após Moisés ter visto Deus abrir o mar, e quando o mar se fechou e destruiu o exército de Faraó, em Êxodo capítulo 15, versículo 3, eu já vou terminar. Moisés, depois de todas aquelas experiências, Moisés fez uma declaração para eu terminar. Preste atenção nisso. Depois de ter visto Deus operando e Deus destruindo o exército de Faraó, Moisés olha para aquele mar agora que fecha sobre ali o exército de Faraó, e Moisés faz a seguinte declaração: o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Olha a declaração que Moisés fez acerca de Deus. Ele olhou para Deus, ele olhou para aquela situação e ele diz acerca do Senhor: o Senhor é guerreiro, o Senhor é o seu nome. Diante dessa afirmação de Moisés e de vários textos na Bíblia que apontam Deus como guerreiro, quem é Deus? Diante do que Moisés está dizendo assim: o Senhor é guerreiro e o Senhor é o seu nome. Então, diante dessa afirmação de Moisés, e todas as vezes que a Bíblia diz que Deus é o Deus da guerra, é o Deus da peleja, é o Deus que peleja por você, é o Deus que peleja por nós. Quando Ele diz: dessa batalha não tereis que pelejar, essa batalha é minha, diz o Senhor. Todas as vezes Deus se apresenta como um Deus guerreiro. Então quem é Ele? Ele é o guerreiro original. Ele é quem? Ai, me ajuda, diga: Deus é. E o nosso tema
tema desse ano é voltando ao original. Se Deus é esse guerreiro original, que se apresenta na Bíblia como guerreiro, por que então você e eu não possamos hoje aprender com a nossa origem, voltarmos para a nossa origem, que é o próprio Deus, e nos tornarmos um grande guerreiro, como o nosso Deus é um Deus guerreiro. Você não serve um Deus derrotado, você não serve um Deus fraco, você não serve um Deus apático, você serve um Deus que peleja as batalhas por você. Você serve um Deus que é guerreiro. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta noite. Então, Salmo 144, verso 1, Davi estava dizendo: olha, Deus me prepara para a batalha. Deus prepara as minhas mãos para a guerra. Deus faz de mim um guerreiro. Deus faz de mim um vencedor. Deus faz de mim alguém que está pronto para a batalha. E hoje eu quero orar com você, igreja. Eu quero orar com você que está aqui hoje. Você sabe que você precisa ser um guerreiro lá na sua casa. Você sabe que você precisa ser um guerreiro lá no seu trabalho. Você sabe que você precisa ser um guerreiro aqui nesta igreja. Você sabe que os desafios que te esperam para esta semana, você tem que ser guerreiro para enfrentar os desafios que estão te esperando esta semana. Os desafios que estão te esperando talvez no restante desse mês, você sabe que você precisa ser guerreiro, mas talvez está te faltando forças. Talvez você está olhando para você mesmo, não se sente um guerreiro, mas está se sentindo alguém fracassado, alguém fraco, alguém que não está pronto para a guerra. De repente você diz assim: pastor, eu sei que eu precisava ser um guerreiro, mas eu não estou tendo mais aquela força de antes. Pastor, eu não estou me sentindo mais aquele guerreiro de antes. Hoje eu quero orar com você. Hoje eu quero orar por você, meu irmão, quero orar por você, minha irmã, porque eu acredito que o nosso Deus, esse Deus guerreiro hoje pode despertar você para a guerra. Esse Deus todo-poderoso hoje pode fortalecer você, pode dar força a você, pode renovar as suas forças para a guerra, pode renovar os seus ânimos, seu ânimo para a guerra, pode renovar o seu ânimo para a peleja, porque Ele também quer fazer de você um vencedor e um guerreiro. O que você acha então de nós orarmos assim esta noite? Então eu gostaria que você, onde você está, que você pudesse fechar os teus olhos por um instante. E você que hoje quer fazer esta oração junto comigo, você que hoje quer sair daqui como esse guerreiro, você que hoje quer sair daqui como uma guerreira, um guerreiro, um vencedor, uma vencedora, alguém que precisa ter força para a luta, força para a batalha. Eu queria que onde você está, que você colocasse de pé no seu lugar, e eu vou orar com você. Toda a igreja com os olhos fechados. Pastor, eu preciso hoje ser renovado. Eu preciso hoje que essa força seja renovada dentro de mim. Eu tenho tantos desafios. A minha vida não é fácil. O meu trabalho não é fácil, a minha família não é fácil, os desafios que eu tenho não são fáceis, são difíceis. Senhor, Pai, eu preciso da ajuda que o Senhor, preciso que Deus me dê força. Então hoje é o seu culto, é a sua noite, é o seu tempo. Deus pode fortalecer você, Deus pode fazer de você esse guerreiro para a batalha. Onde você está, coloca a mão no seu coração agora. E eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche teus olhos onde você está. Você não vai mais olhar para as suas limitações. Você não vai olhar mais para as suas capacidades. Você vai olhar para o Deus que te sustenta. Você vai nessa noite olhar para o Deus Todo-Poderoso que vai erguer você para essa batalha. Coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos, onde você está. Eu queria que você permitisse hoje Deus fortalecer você nessa noite. Eu quero que você permita hoje que Deus possa gerar dentro de você uma força para a batalha. Que o Salmo 144, verso 1 comece agora a se tornar uma verdade dentro de você. Deus
Deus fortalecendo as suas mãos para a batalha, Deus fortalecendo os seus dedos para a guerra. Eu quero que você comece a se ver não como um fracasso, não como um derrotado, não como alguém que não vai dar conta, mas você vai dar conta, você vai conseguir, você vai chegar do outro lado, você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa corrida, porque o Deus poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus da guerra, é o Deus que está aqui essa noite para fortalecer você. Então, com os teus olhos fechados, começa agora a orar. Eu quero que você comece a orar e comece a dizer: Senhor, faz de mim um guerreiro. Senhor, faz de mim uma guerreira. Senhor, esta batalha que eu estou vivendo não é para me destruir, não é para acabar comigo, mas é para fazer de mim um guerreiro, é para fazer de mim um homem forte, é para fazer de mim uma mulher forte, é para fazer com que eu seja um homem melhor, é para fazer com que eu seja uma mulher melhor. Vamos, querido, eu quero que você ore nessa noite. Começa a orar. Talvez você tenha tido desafios em casa, desafios com o seu marido, desafios com a sua esposa, desafios financeiros, mas hoje Deus está dizendo para você: levanta, meu filho, levanta, minha filha, eu farei de você um guerreiro, uma guerreira. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta noite por esta igreja. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta noite por cada pessoa que está aqui. Meu Deus, cada pessoa que entrou nesse culto se sentindo fraca, se sentindo fraco, se sentindo cansado, meu Deus, com vontade de desistir. Meu Deus, cada pessoa que entrou aqui esta noite, meu Deus, com vontade de abrir mão de projetos, abrir mão, ó Deus, de sonhos. Pessoas que estão cansadas, meu Deus, por causa dos desafios familiares, desafios financeiros, desafios emocionais, desafios, meu Deus, da vida, meu Deus, da vida sentimental, na saúde. Deus, eu estou orando agora para que o Teu Espírito Santo fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher, porque o Senhor está levantando eles para serem guerreiros. Dá hoje, meu Deus, uma estratégia de guerra para esse homem. Dá hoje, meu Deus, uma estratégia de guerra para esta mulher. Dá hoje, meu Deus, uma estratégia de guerra para esse jovem. Levanta hoje esta igreja, levanta hoje esse homem, levanta hoje esta mulher. Eles não serão conhecidos como aqueles que começaram e pararam, mas eles serão conhecidos como aqueles que foram até o fim. Eles serão conhecidos, Deus, como aqueles que vão chegar ao final com a vitória na mão. Eles vão chegar do outro lado, porque hoje vem dos céus a força do Teu Espírito. Em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Levanta a tua mão, guerreiro, mais alto que você puder. Você não vai parar, você não vai desanimar, porque você é um guerreiro. Deus levantou você como guerreiro lá na sua casa. Deus levantou você como guerreiro e uma guerreira no lugar onde você mora. Deus levantou você para ser um guerreiro nesta semana, nesse mês, para ser um guerreiro nessa terra. Deus tem os seus guerreiros nos céus, anjos guerreiros, mas Ele tem os seus guerreiros nessa terra, e esse guerreiro é você, 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 esse guerreiro é você. Onde estão os guerreiros de Deus? Dê um forte aplauso a Ele essa noite. Deus abençoe no nome